Nós vamos hoje entrevistar aqui no nosso programa a secretária estadual de política para as mulheres, né? A ex-vice-governadora Jaqueline Moraes, que já está conosco aqui na linha. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Toninho. Bom dia a toda a equipe, o André, o Wilson. Um bom dia a todos vocês. É sempre um prazer tê-la aqui no nosso programa, né? Como é que eu chamo agora? É secretária mesmo, né? Secretária de Estado, né? A Jaqueline Moraes, uma mulher aguerrida, guerreira, que sempre se preocupa com a mulher. Jaqueline, o que representa para a senhora, que é uma lutadora pelos direitos, do empoderamento da mulher, a criação pelo governador Renato Casagrande da Secretaria de Estado, né, extraordinária de Política Pública para as Mulheres? Então, Toninho, essa secretaria, eu quero agradecer a espaço, dizer que é muito importante no mês da mulher que nós estamos vivendo, falar um pouco mais dessa temática. A secretaria está inclusa no nosso plano estadual de política para as mulheres, que nós lançamos junto com o governador, plano vice-governador, em 2019. Foi um plano discutido amplamente por toda a sociedade e estava já incluído no plano uma das ações, a criação de um espaço autônomo. Ou seja, nós já tínhamos uma subsecretaria ligada aos direitos humanos, mas nós sabemos que os eixos de política para as mulheres precisam ser intersetorial. Então, como eu fiz isso na vice-governadoria, a intersetorialidade, que é tão difícil de fazer, de falar, a gente conseguiu fazer com todas as secretarias, ou seja, cada secretaria fazer o seu recorte de gênero em aplicação da política pública. E aí a gente conseguiu fazer isso, e com o resultado que nós tivemos como vice-governadora, o governador decidiu então implementar a Secretaria das Mulheres, indo também com o governo federal, que criou novamente o Ministério das Mulheres. Muito bom, muito bom. Jaqueline, como está a estruturação dessa secretaria, né, de política para as mulheres, e quais serão as prioridades, né, desta pasta? Então, Toninho, eu já estou muito feliz porque ela foi criada de forma extraordinária por ter sido criada por decreto. Então, assim, pela lei, o governador pode criar até 4 espaços por decreto extraordinário. Ele criou a secretaria ligada ao gabinete dele, a secretária foi nomeada logo no primeiro dia do ano, e nós nos debruçamos a construir uma PL, que é um projeto de lei, para enviar para a Assembleia Legislativa, que assim, as pessoas ainda não sabem, mas foi enviado antes de ontem. No mês da mulher, o governador se comprometeu em enviar para a Assembleia votar a criação da secretaria ordinária. Qual a diferença da extraordinária para a ordinária? É que a extraordinária ela tem uma ligação no gabinete e teria um orçamento linkado com a SEG. Na ordinária, o orçamento fica todo para a Secretaria das Mulheres, e nós temos condições de buscar os convênios com o Ministério das Mulheres, com o apoio dos nossos deputados que gostam e querem fazer os investimentos nas associações de mulheres através das suas emendas parlamentares. Então nós vamos ter condição de gerir tudo isso ali na Secretaria das Mulheres, com política pública no eixo do enfrentamento às violências, no eixo da saúde, bem-estar e do empreendedorismo e inclusão produtiva para as mulheres. Ótimo. Como a senhora já está trabalhando esses objetivos e metas da secretaria? Então, a gente tem nesse ano agora, nós passamos o mês de março todo
fazendo todas as escutas ativas, né, que a gente chama no mês da mulher. São muitas rodas de conversa, muitas entrevistas, eventos com os coletivos de mulheres, para a gente estar estruturando o nosso planejamento estratégico do governo. Encerra agora dia 20, na segunda-feira. Nós vamos ter uma grande palestra aqui, dia 21, né? É 21 ou 20, não lembro, segunda data, desculpa. 20. Mas é 20, vai ser segunda-feira. É o encerramento do planejamento estratégico do governo. Então, nós já estamos inseridos no orçamento do governo. E, a partir daí, em dia 13, 14 e 15, nós teremos a Conferência Estadual das Mulheres, onde nós vamos reunir num só lugar quase 400 mulheres, inclusive com a vinda da ministra. Nós estamos trabalhando para trazer a ministra para essa conferência, que a gente faz a revisão do plano, porque, Toninho, o plano estadual, e que a gente vai lutar a partir daí para ter os planos municipais, a válvula, é a bússola da política. A gente fala que nós temos o plano, temos o pacto e temos o Agenda Mulher. Eles são os nossos instrumentos norteadores, que a gente chama, da política pública. Então, nós já temos esses documentos que nós construímos na vice-governadoria com toda a sociedade, e com a participação do Conselho Estadual, participação dos coletivos de mulheres. Agora a gente precisa partir para a área da execução dessas ações que estão apontadas no plano. Então, a partir do dia 13 de abril, 14 e 15, da conferência, nós teremos o nosso planejamento estratégico da Secretaria. Hoje nós já temos a gerência de 6 núcleos da mulher e vamos inaugurar 4 centros. Dia 25 agora de março, o governador vai entregar o de Cachoeiro, que é o Centro de Referência Margaridas, que a gente chama de Centro de Referência da Mulher. Vai ser um grande em Cachoeiro. Nós temos mais 3 previstos. Um para Cariacica, um para Linhares e outro para São Mateus, cidades âncoras, cidades maiores. E os menores, que são os núcleos, nós já temos funcionando em Alegre, em Anchieta, em Santa Maria de Itibá, em Nova Venécia, temos em Afonso Cláudio e Colatina. Já está trabalhando, né, secretária? Eu já peguei um carro, meu filho. Já pegou o carro andando a 180 e tocou. Parabéns, nós sabemos da sua garra, né? Da sua vontade e como que a senhora ajuda mesmo as mulheres, né? E como será essa atuação assim da Secretaria Estadual de Políticas, né, das Mulheres, junto aos municípios e à sociedade civil organizada? Então, todas essas políticas que a gente está fazendo, a gente faz com fomento. Então, se o governo entra com recurso, o município sempre faz aquela parceria. Nos centros e nos núcleos, é 100% recurso do governo do estado. Já na política de abrigamento, por exemplo, vou dar um exemplo. A mulher, ela sofre uma violência física e ela está iminente a uma violência mais ampla, podendo chegar a um feminicídio. E se ela denuncia, se ela consegue chegar a uma delegacia, a gente tem uma casa aqui no centro de Vitória, na grande região metropolitana, para receber essa mulher. Então, nós temos um centro de abrigamento das mulheres vítimas de violência. No município, nós vamos trabalhar muita parceria com a qualificação. Já lançamos agora as vagas do Qualificarece Mulher, através da Secretaria do Bruno Lamas, mas são a intersetorialidade que a gente coordena. Então, o Bruno Lamas manteve o projeto do Qualificarece Mulher, e nós estamos fazendo outras parcerias com o IFES e outros para levar para os municípios. Geralmente, os municípios são os receptores dessa política. Por quê? Porque a porta de entrada de todas as violências contra as mulheres é o CRAS, é o CREAS, são equipamentos públicos do município que recebe essa mulher. Quando muitas vezes ela está passando necessidade sem uma alimentação, problema da fome instalado no país inteiro.
A gente está tendo um combate de reforçar essa política e trazer as mulheres para o mercado de trabalho. Precisamos muito das parcerias com os municípios. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando a secretária de Estado, né, Jaqueline Moraes, que é a secretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, né? E você está em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, a Rádio Barra FM de Conceição da Barra, a Rádio Cidade em Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br. Secretária, como está aí o alinhamento, né? A senhora já falando aí de trazer a ministra, né, aqui. Como é que está esse alinhamento aí com o governo federal, né, que volta com a gestão do presidente Lula a ter esse ministério específico aí para tratar das questões relacionadas à mulher? Como que está isso aí sob o comando da ministra Cida Gonçalves, né, que é a ministra? Isso. Como é que está esse A relacionamento? Como é que a senhora está vendo isso aí? A Cida é uma mulher incrível, Toninho. Ela é uma mulher que é doutora no estudo da violência de gênero. Então, ela é uma mulher que tem um conhecimento muito amplo dessa área e ela já conseguiu fazer uma conexão. O presidente Lula, ele já, desde a sua primeira gestão, ele já deu sinais importantes para trazer as mulheres mais para o centro do poder. Dessa vez agora, nós temos 17 ministérios que são liderados por mulheres. Então, é o maior da história do Brasil, da República, liderado por mulheres. Então, ele trouxe mulheres para diversas áreas do seu governo. Esse já é um bom sinal desse empoderamento. Nós temos uma participação ativa da primeira-dama, que a Janja é uma primeira-dama extremamente volátil e ela tem condições de permear em todos os segmentos. Eu estive no COSUD recentemente, que é o Consórcio Sudeste, que o governador foi um dos primeiros a liderar esse consórcio, e o presidente, o governador Casagrande, é o presidente do Consórcio Verde, que surgiu, inclusive, a partir desse abandono que teve do governo central aos governadores. Nosso governador Casagrande liderou o movimento da região sul-sudeste, e esse ano nós tivemos um grande feito, que foi inserir duas pautas importantes no COSUD, que é o consórcio da região sul-sudeste. Inserir o tema dos direitos humanos, das mulheres e cidadania. Então nós participamos do COSUD com muitas ações propositivas, e agora, dia 11 de abril, eu estarei no primeiro fórum das mulheres das organizações, porque nem todos os estados têm secretaria das mulheres. Aqui na região sudeste, São Paulo criou, através do governador Tarcísio, Rio de Janeiro, através do Cláudio Castro, também criou uma secretaria, e aqui o Espírito Santo também criou. Então, da região sul-sudeste, nós temos 4 estados, e no sul, Santa Catarina criou. Agora, os outros 3 estados ainda têm representações dentro da Secretaria de Assistência, que geralmente é o primeiro órgão que começa um espaço de organização das mulheres. O que nós estamos pedindo aos municípios? Se os prefeitos tiverem condição orçamentária de criar uma secretaria, mesmo que pequenininha, é muito importante a gente ter a referência, o ponto focal do município. Mas quando o prefeito, talvez por condição orçamentária, não tem condição de criar uma secretaria junto à Câmara, a gente vem para pelo menos criar uma subsecretaria linkada com assistência social ou uma coordenação. A gente sempre precisa de um ponto focal no município que trata exclusivamente da política pública para as mulheres, que são muitas ações. O nosso alinhamento está muito bom com o governo federal, então vai chegar muitos convênios e muitas ações através da nossa pasta, e a gente vai precisar desse elo com o município nessa centralidade da política, entendeu? Entendi. O Wilson Oliveira.
Bom dia, secretária. Prazer em falar com a senhora. Nós já entrevistamos aqui várias vezes como vice-governadora do Estado, né? Um papel que a senhora desempenhou muito bem, com muita propriedade. Eu observando a sua entrevista, as perguntas feitas por Toninho, e eu ouvi muito a senhora mencionar debates, conferências, palestras. Nós nos surpreendemos todos os dias, nós que lidamos com notícia todos os dias, nos surpreendemos todos os dias ao noticiar 1, 2, 3, 5, 10 casos de violência doméstica em que homens não aceitam fim de relacionamento, agridem ou matam as suas companheiras. É uma violência constante. E as estatísticas mostram que essa violência continua crescendo. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, fez aniversário agora recentemente, e mesmo sendo uma lei dura, lei que pega com muita dureza os homens que praticam violência doméstica, mesmo assim a violência continua grave, continua aumentando todos os dias. São muitos casos. E aí a gente, voltando ao que eu observei antes, a senhora falando em palestras, conferências, etc., aí eu fico me perguntando de situações mais pontuais, ações mais diretas, no sentido de educar os homens desde crianças, para que eles aprendam a conviver com as suas companheiras, as suas irmãs, as suas mães, seus parentes, suas primas, suas colegas de escola. Eu não vejo nenhuma, e não vi até hoje, nenhuma iniciativa no sentido de levar para a escola, lá desde o ensino fundamental, este currículo, esse ensinamento de como viver e como conviver, homens e mulheres, de forma pacífica, de forma correta, em paz. A senhora vê espaço para isso, secretária, dentro dessa sua missão, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque são situações que acontecem dentro de 4 paredes, e a gente sabe muito bem, os próprios delegados, as próprias delegadas que atuam nas delegacias de atendimento à mulher, mostram que é muito difícil você combater esse crime. Mas então não seria melhor educar antes, para que as pessoas, ao crescer, os homens e mulheres pudessem conviver pacificamente? É muito importante, assim, eu agradecer muito por esse sentido. Assim, eu vou deixar três pontos a resposta, porque é bem ampla. A primeira questão é que a gente precisa reconhecer os avanços. O Santo foi o nono, ele já chegou a ser o segundo estado que mais matava mulher do país, hoje ele é o nono. E ele foi o primeiro da região sudeste por muitos anos. Hoje nós somos o terceiro. Então, nesse contexto, nós temos um avanço que a política que está sendo feita no Estado, ao longo da série histórica, feminicídio, nós só medimos de 2017 para cá, que é onde instituiu essa categoria, vamos dizer assim, categoria de crime, feminicídio. Homicídio de mulheres, então a gente tem um mapeamento através do programa que foi liderado pelo governador desde o seu primeiro governo, Estado presente. E nesse programa ele tem a Patrulha Maria da Penha, tem o projeto Homem que é Homem e tem o Papo de Responsa, que são nas escolas. São projetos da nossa Força de Segurança que entra dentro dos espaços educacionais, e nós temos também um projeto bacana, que é o Maria da Penha Vai à Escola. Esse a gente já educa as meninas, inclusive os meninos, a reconhecerem as violências. Então esse é o primeiro ponto histórico, são as conquistas das mulheres que são recentes na nação. Para você ter uma ideia, os homens votam há 400 anos no Brasil e as mulheres só puderam votar em 1932, há 91 anos. Então, assim,
E tinha regras. A mulher só votava se fosse casada e seu marido permitisse. Então essa lei só caiu depois de 67, quando acabou a lei da mulher casada. Então, assim, tudo para as mulheres é muito recente. Historicamente, o nosso Estado é violento com as mulheres. É importante a gente dizer isso. É um Estado que tem muito assédio, inclusive com criança e adolescente. É um Estado que ainda tem muitas violências contra as mulheres e que a gente vai realmente trabalhar na educação, já tem acontecido. Mas o que acontece é que nós temos uma geração aqui. Então, mudança cultural precisa de pelo menos umas 3 ou 4 gerações. E essa geração que cresceu dentro do machismo estrutural, que é a minha geração, a sua geração e outras, que conviveram com esse machismo e esse patriarcado que existe, nós temos que ter um entendimento. Esse machismo que não é coisa de homem. Então, eu estou fazendo uma entrevista com 3 homens. Olha como é importante os homens se envolverem nas pautas das mulheres. Por quê? Porque o machismo tirou isso. O machismo diz assim, isso é coisa de mulher, é blá blá blá, é mimimi. Então o machismo disse para o homem, você não pode chorar que você não é homem. Então criou se você não for o provedor da casa, você vira uma marica. O machismo diz. Só que as mulheres hoje ocupam as melhores notas do Enem, ocupam mais de 50% das nossas polícias, ocupam 50% do Ministério Público. Então as mulheres avançaram. Então nesse século XXI não tem espaço mais para essa fala do machismo estrutural. E aí entra o que você falou, na reeducação social. E a importância do governador, que é um homem que luta contra o machismo social, que valoriza as mulheres, que respeita as mulheres, ele então toma a decisão de criar uma secretaria que é um espaço que vai para além do debate. Nós estamos iniciando, valorizando todos os debates. Mas é importante dizer que desses debates geram ações. Geraram, por exemplo, esse Centro Margarida. O que é isso, Jaqueline? É um espaço que a mulher que se sentir violentada, tanto psicologicamente, é importante dizer que a violência ela é psicológica, ela é moral, patrimonial. O cara que quebra o telefone de uma mulher é um crime patrimonial, uma violência patrimonial. Quebrar um telefone, que é o patrimônio dela, é uma coisa que pertence a ela. Talvez tem mulheres que estão nos ouvindo agora que você ser xingada de burra, de incompetente, você não sabe nada. Se você me largar, você vai morrer de fome. São falas que o machismo estrutural emplaca nas mulheres. É uma violência. E isso pode ser denunciado. E esse homem também não vai ficar pelo caminho. A Lei Maria da Penha, no artigo 37, ela garantiu o cuidado para os homens, a reeducação. Então nós temos um programa chamado Homem que é Homem, que chama esse homem para um grupo reflexivo e diz assim, meu camarada, você viveu até aqui, talvez vendo sua mãe apanhar, talvez tendo um pai grosso e ignorante que xingava sua mãe, mas no século XXI isso não cabe mais. Vamos refletir, vamos mudar de atitude, vamos resolver as coisas mais no diálogo, não vamos partir para a violência ou para a ignorância. Então tudo isso a gente está trabalhando de forma, enxugando gelo e apagando fogo o tempo todo, né? Porque é o crime que acontece e a educação e reeducação que a gente faz. Mas a gente ainda tem algumas gerações no nosso mundo que conviveu. Eu cresci com machismo. A minha história, vocês conhecem. Eu cresci com um pai que, quando ele chegava em casa, aconteceu várias vezes, a minha mãe tinha que fazer comida e a gente tudo esperava meu pai para comer. A gente não podia comer antes do meu pai chegar. É um conceito machista também, mas nós não podíamos, era uma regra. E meu pai chegava bêbado e jogava a comida toda fora e a gente não ia com fome. Eu passei por isso várias vezes na minha infância. Então, o que eu passei, que eu até me emociono de lembrar, eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram com seus filhos uma grande violência. E aí você diz assim, mas não é só largar esse homem? Ah, sim, seria muito fácil. Mas ali envolve a criação dos filhos, ele é o pai dos seus filhos.
ele envolve amor muitas vezes. A mulher ama esse marido e o que ela não quer é ser violentada. Então esse homem realmente precisa ser chamado à reflexão. E a gente precisa que muitos homens se envolvam nessa pauta. Por isso que eu estou muito feliz em fazer essa entrevista com 3 homens que eu quero chamar os homens para esse debate. Eu quero que os homens assumam o compromisso de conversar com outros homens, desenvolver projetos, que as mulheres conversam muito com as mulheres, mas e os homens que têm tanta dificuldade de abrir os seus sentimentos, de falar das suas mazelas, de falar das suas conquistas, inclusive para outro homem? Então, assim, é muito importante a gente abrir, porque vocês, os homens, têm espaços privilegiados que as mulheres não têm. Vou dar um exemplo. Futebol, nós estamos vencendo agora com a Marta, nossa grande líder, campeã, e com tantas meninas que estão chegando no futebol. Mas até pouco tempo, se uma menina jogasse futebol, ela era chamada de sapatão. Era isso, a sociedade machista criou isso. E aí as mulheres agora alcançam espaço, mas vocês homens sempre tiveram a roda do futebol, a roda do barzinho. Se uma mulher entrar no meio de uma roda com 10 homens no barzinho, ela é o quê? Ela é considerada estou dizendo a linguagem do meu pai nortista, uma quenda. Meu pai falava assim, que ela nem é uma quenda. Ele falava desse jeito, meu pai é nortista. Então, infelizmente, a gente cresceu com essa visão social machista. Estamos desconstruindo e precisamos de vocês, dos homens, para conseguir alcançar nosso objetivo. Muito bem, secretária. O seu desabafo aí na resposta foi, com certeza, muito esclarecedor, e tenho certeza que muitos homens pararam para pensar ao ouvir a sua explanação. E aí eu vejo a importância do papel da imprensa, da mídia, das redes sociais, no sentido de, como a senhora mencionou, terem mais homens que reconheçam essa situação, não é? Que nós não há diferença entre homens, mulheres, negros, pardos, vermelhos, ou seja lá que cor que for, não é? Acho que todos nós somos iguais e devemos proceder dessa forma. E aí eu vejo e cito aí como um exemplo bastante recente de um dos programas de maior audiência da televisão brasileira, aí, o Bebê da Rede Globo, que acabou expulsando participantes por causa de assédio sexual. Então, é muito importante isso. E aí eu concluo fazendo mais uma pergunta para a senhora. A gente vê muita ação, tem muitas cidades que têm as delegacias de atendimento à mulher, que normalmente são dirigidas por delegadas mulheres, tem investigadoras mulheres, as pessoas que atendem, né, com maior facilidade, mas o interior, o nosso interior ainda é muito carente nessa situação. Como é que a senhora vê, com que olhos a senhora está vendo a situação das mulheres que vivem no interior? E como a senhora disse, muitas vezes as mulheres são dependentes, não é? E aí eu me recordo que a sua secretaria, junto com o governo do governador Renato Casagrande, lançou aí o programa Qualificar Mulher, que a senhora já lançou isso enquanto vice-governadora, que são oportunidades para mulheres se prepararem, não é, para tocar nas suas vidas sem necessidade de dependerem de um prato de comida. É isso aí. A dependência, então, primeiro, as delegacias DEANs, elas não, que são DEANs, a gente fala que são as de mulheres, lideradas por mulheres. A gente não consegue colocar uma secretaria, uma delegacia de mulheres em cada município do estado. A gente consegue colocar regionalizada. E as outras delegacias que têm os atendimentos, nós temos dentro do nosso curso de formação, o tema de gênero e direitos humanos. Então, os nossos delegados estão totalmente preparados para receber essa mulher sem aquele machismo estrutural. Qual você aqui de novo? Por que você não faz esse homem? Porque às vezes é muito fácil julgar uma mulher, mas é difícil entender a realidade dela ou ofertar uma condição para que ela possa tocar a sua vida sozinha. E aí, por isso que o Centro Margaridas entra. Nesse centro, foi importante a sua pergunta, porque eu posso falar com mais clareza. Nós teremos uma psicóloga nos centros, por exemplo, em São Mateus, quem vai atender
essa região, São Mateus, nós teremos 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, 2 advogadas e as educadoras sociais, porque quando a mulher chega, às vezes, vítima de uma violência, ela chega com seus filhos. Qual é a nossa orientação, Wilson e Toninho de Deus, meu amigo, e o André que está aí nos ouvindo, todos os ouvintes? A nossa orientação é que existe algo chamado... se eu tiver a oportunidade um dia de fazer uma palestra aí com muitos homens, muitas mulheres, eu gostaria de falar sobre isso. Existe algo, uma pesquisa americana, que é importante, chamado ciclo da violência. O ciclo da violência, ele começa muitas vezes sem violência. O menino, o rapaz, vai conquistar a moça e já começa a subjugá-la, dizendo assim: "Ei, senha do seu telefone pode ser igual a minha, porque eu sou seu namorado agora." E aí começa a subjugar aquela moça, colocando ela debaixo de um jugo dele. Isso é uma construção do machismo social. E aí começa com a explosão, ou seja, o grito, bater na mesa e gritar, e sair. E depois o pedido de desculpa. Já é uma violência xingar a pessoa e humilhar aquela pessoa. Mas quando dá essa explosão, logo depois vem o pedido de desculpa. Explosão, pedido de desculpa, até dar o primeiro tapa. Às vezes o primeiro tapa não é na mulher, é na mesa, é no objeto, é numa geladeira, é um primeiro soco que dá no móvel, quebra um utensílio, quebra um aparelho doméstico. Para quê? Para intimidar aquela mulher, dizendo assim: agora eu estou quebrando a garrafa, daqui a pouco eu quebro a sua cabeça. Então é uma intimidação. A violência doméstica, ela não começa já com o primeiro soco na cara, ela começa velada. Precisa ser identificado por ambos, homens e mulheres. Se a mulher conseguir alcançar um núcleo desse, um centro desse, uma delegação, um CRAS, um CREAS, nesse nicho dessa violência, a gente consegue recuperar ou até mesmo a convivência desse casal, ou até mesmo uma separação pacífica. Então, é importante identificar as violências, mas ela é muito naturalizada. Eu cresci vendo meu pai fazer isso com a minha mãe, para mim isso não é violência. Ele era um bom pai, ele trabalhava, ele era um trabalhador, botava comida dentro de casa, mas ele gritava, ele batia na mesa, ele quebrava as coisas, ele fazia... mas isso não é violência. É difícil identificar. Então, por isso que o trabalho de educação, reeducação social e muita informação, como vocês estão fazendo, levando e dando oportunidade dos ouvintes ouvirem essa palestra, para que as mulheres possam identificar. Então, as delegacias, elas estão, por exemplo, preparadas para receber denúncias de violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física, violência sexual e violência, inclusive, política, porque nós, mulheres políticas, também sofremos violência. Quando fala, a gente está doida, a gente é ofendida no nosso... Eu fui chamada de cadela, porque eu fui fazer uma defesa de uma ação do governador. Os homens não nos atacam na nossa, talvez, na discordância da nossa ideia. Não, nos atacam na nossa honra como mulher. Então, infelizmente, como eu disse, tudo fruto de uma sociedade machista. Então, complementando aí minha resposta, a gente está fortalecendo as trabalhos das polícias, mas no caso da violência doméstica, não é só a polícia que resolve. O André falou muito bem aí. O crime acontece em 4 paredes, na frente dos filhos, que ficam depois órfãos de pai e mãe, porque esse homem vai ser preso e essa mulher, muitas vezes, perdeu a vida. E como ficam esses filhos? Nós temos os filhos das violências, que é um outro debate social. Esse filho da violência, ele fica violento ou ele faz como eu, luta contra a violência? Então a gente tem muitos relatos. Ontem eu fiz uma mesa com a Joyce, que perdeu a sua mãe com 14 anos, assassinada, vítima de um homem que ela não queria um relacionamento. Então, assim, por ela não querer aquele relacionamento, ela foi morta. E a Joyce, com 13 anos, ela virou a mãe dos irmãos de 7 e de 6 anos. Ela podia pegar essa dor toda e vir a viver uma mulher depressiva. Mas o que
que ela fez? Ela criou um projeto para lutar contra a violência contra as mulheres. Então, é isso que a gente precisa ir debatendo com a sociedade. O espaço da informação é o melhor, porque a informação é poder. Muito bem, secretária, obrigado pela resposta. Antes de passar aqui para Toninho, que o André também tem as perguntas para a senhora, eu quero lembrar essa semana um caso ocorrido em São Paulo, quando o namorado matou a namorada, dizendo que se ela não fosse feliz com ele, não seria com mais ninguém. Só para registrar. Um abraço, secretária, muito obrigado por suas respostas e pelos seus esclarecimentos. Você está no bate-papo com Toninho de Deus. Estamos aqui entrevistando a secretária de Estado, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Jaqueline Moraes, ex-vice-governadora. André Oliveira. Bom dia, secretária. Satisfação voltar a falar com a senhora e, por seu intermédio, parabenizar realmente o governo do Estado com essa visão de implantar a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, com esse olhar especial àquela que tem um dom concedido por Deus, né, de edificar os lares. Então, cuidando das mulheres, a gente está cuidando das famílias, da estruturação das nossas famílias. A senhora deu diversas respostas aqui ao Toninho, também ao Wilson Oliveira. Eu gostaria só de acrescentar um aspecto, porque a gente vê também a secretaria que a senhora agora está como titular, com uma importância muito grande com relação não só à assistência social, mas também à diversidade aí cultural, de conhecimento e até turística, né? E a importância de trabalhar com as mulheres, por exemplo, na região aí serrana, né? As pomeranas, nós temos as mulheres indígenas ali na região de Aracruz, quilombolas aqui de São Mateus, né? E Conceição da Barra, aqui no norte. Tem as mulheres também de origem cigana, inclusive São Mateus acaba de formar uma associação, né, ligada à etnia cigana, isso é muito importante. De que forma a sua secretaria vai trabalhar aí a potencialização dessas mulheres com relação à cultura, também ao conhecimento e até mesmo com base no empreendedorismo, visando até o turismo aqui no nosso Espírito Santo? Muito bem, André. A Secretaria de Fato é diversa. Nós temos uma gerência que é ligada aos direitos humanos, que trata dos povos tradicionais, mas muitas políticas que se referem a essas mulheres dos povos tradicionais estarão com a gente. Então vai estar sempre uma parceria entre a Edneia, que é a nossa gerente da igualdade racial e dos povos tradicionais, lá nos direitos humanos. Eu tenho uma parceria boa com a secretária Nara Borgo, então nós vamos continuar fazendo os trabalhos, desenvolvendo essas mulheres no campo da sua habilidade. Por exemplo, as mulheres ciganas, elas, que eu tenho uma aproximação incrível, quero mandar um beijo, algumas estiverem nos ouvindo, eu tenho uma relação muito boa com a população cigana. Todos esses nossos povos tradicionais, hoje já tem um ministério que vai cuidar disso. Então, a gente, das políticas públicas, nós vamos trabalhar muito na formação, às vezes, conhecer a cultura da vestimenta cigana, que é tão bonito, tão atraente aos olhos. Então, assim, criar formas de nós fazermos cooperativas de costura para que eles possam ser inseridos também nessa temática, nesse trabalho, da gastronomia. A população quilombola, e eu tive a oportunidade de trabalhar em Barra com o Qualifica S, com a questão da gastronomia, é uma outra área que vai estar muito presente dentro da nossa entrega. Então, assim, são diversas ações, a gente está estruturando agora, temos com a gente angariar recursos para poder potencializar. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, logo esse ano ainda, é criar uma premiação para que a gente possa reconhecer esses segmentos que trabalham de fato, igual, por exemplo, eu, Associação Cigana. Quando eu lançar o edital, eu gostaria que tivesse essa associação, de uma certa forma, participando da premiação, para que eles possam ir se qualificando cada vez mais como coletivo.
Então a gente vai trabalhar porque as comunidades, tanto de matriz africana como as nossas quilombolas, ciganas e todos os povos tradicionais indígenas, são comunidades que têm a sua especificidade no artesanato, no vestuário, na gastronomia, na arte, na dança, na cultura. Então a gente trabalha para muitas premiações para essas entidades que queiram continuar passando seus saberes para as próximas gerações, porque senão os saberes se perdem. E aí a gente precisa fomentar isso. E assim, a nossa secretaria é diversa, inclusive incluindo as mulheres trans. É importante dizer que a Secretaria das Mulheres são para todas as mulheres. E aí a gente tem socialmente um debate. Mas e as mulheres trans? Também estarão incluídas dentro da nossa pasta para que a gente possa desenvolver. Então, André, é muita coisa boa. Eu estou com muita energia, eu já sou uma pessoa ligada em 220 e eu estou com muita energia para poder fazer muita coisa. Se Deus nos der vida e saúde, a gente tem fé que Ele é o dono da vida, a gente vai conseguir fazer muita coisa se Deus quiser.